Fala, rapaziada, é o seguinte, eu vim aqui falar um pouquinho sobre o nosso sistema de loot, tá? Muita gente tem dúvida, eu quero deixar isso aqui bem alinhadinho com vocês. Então vamos começar lá pelas regras do core, tá? Vou tentar fazer isso aqui da maneira mais rápida possível. Então, conceito de guilda semi-hardcore, tá? A gente não vai cobrar aqueles parses absurdos, 99 e 100, e nem tanto assim, igual speedrun ou coisas do tipo, mas a gente vai ter uma cobrança em cima de consumíveis, em cima de um parse mínimo e tudo mais, para a gente manter esse conceito funcionando do jeito adequado, tá? Então, o coração do nosso sistema é sobre o attendance, tá? Raid 25, 3 pontos por raid na fase atual. Então, fase 1, Gru vai ter o peso de 3 pontos e Mag vai ter o peso de 3 pontos, tá? Então, teve uma Gru e uma Mag, beleza? E esses players aqui foram essas semanas. Então, esses players farmaram 6 pontos de prioridade cada um, tá? Aí vamos supor que na segunda semana todo mundo foi, Coleóptero faltou um dia. Então, Coleóptero só foi um dia em Mag, Coleóptero já vai ter menos prioridade, tá bom? Uma outra situação o player ele não foi nenhum desses dias no horário. Ele avisou que ia atrasar e chegou um pouquinho atrasado. Então ele farma 9 pontos de prioridade também, porque ele ganha os pontos, mas ele ganha pela metade. Se ele atrasou e chegou dentro do time de tolerância, tá bom? A gente já vai falar sobre isso. Banco a mesma coisa. O cara tá no banco, ele tava lá no Discord na hora e ele tava disponível quando precisou dele. Então esse cara ganha o attendance 100%, ele fica com a prio igual de quem tá raidando, beleza? O attendance, ele é usado apenas para critério de desempate quando o item estiver na mesma linha lá no Test My Biz. Então essa aqui é a minha lista de desejo, tá bom? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. Se eu tô com o item lá na linha 1 e tem outro cara com o mesmo item na linha 1, aí entra esse critério do attendance para desempatar o item, que é o que eu expliquei agora. O reservista aqui, o bench rate, ele vai ter os pontinhos dele farmados, porém, se ele tiver AFK quando eu chamar o nome dele, eu posso fazer essa chamada na hora da raid para verificar se eu achar que o cara é muito espertinho. Ele zera os pontos, ele não vai ganhar esse ponto de attendance, tá bom? Sobre horários, pessoal, vou falar isso aqui já bem certinho para vocês. Horário oficial de raid vai acontecer na quarta e domingo às 8, das 8 às 11h30, tá? Podendo se estender até meia-noite, beleza? Os invites vão acontecer uma hora antes e os replaces vão acontecer 7h30, se eu não tiver nenhum aviso de quem vai atrasar um pouquinho mais de 7h30, tá bom? Então, vou colocar um exemplo lá. Psica me avisou que vai atrasar um pouquinho, vai chegar umas 7h40. Então, tá tudo bem, ele não vai tomar replace. Não me avisou, chegou 7h30, eu já vou procurar outro jogador para colocar no lugar dele. 7h40, a gente já starta o summon ou começa a se movimentar para raid. 7h50 a gente já começa os buffs e 8 horas a gente começa o pull, tá bom? Se atrasou, vai tomar metade do attendance, não vai tomar o attendance completo. E não avisou, vai estar passiva de replace. E se avisou, a gente tem a tolerância de 30 minutos. Se você avisou, você tem 30 minutos de prazo para não tomar replace, beleza? Você perde os pontos completos do attendance, mesmo avisando, você vai receber 50%. Só que passou desses 30 minutos, você não vai receber nada, mesmo que você chegue depois, mesmo que você tinha avisado, beleza? Então é basicamente isso sobre os horários. Situação de pug. Cara, em caso de pug, a gente vai tentar avisar o core antecipadamente, lógico. E esse pug ele vai rolar o item que ele der SR com a mesma prioridade que quem tem o item no 10 mais bis. O que é importante a gente entender aqui? Numa situação de pug, a gente não vai seguir a linha do 10 mais bis, tá bom?
a gente vai deixar que todos rolem o item, mesmo que não esteja na linha 1 de prioridade. Por exemplo, eu e o Psico tá com o item na mesma linha de prioridade, linha 1. Então só a gente poderia rolar o item X, né? Mas o item X caiu e tem um bug. E além de eu e o Psica, tem lá o Big que colocou o item na segunda linha. Então, como a gente tem bug, o Big também vai rolar esse item, mesmo não estando na linha de prioridade dele, tá bom? Porque quem ganhar se entende que é um pug, então acaba que fica meio que um free roll, tá bom? Mas isso aqui a gente pode chegar num bom senso, um consenso, de tipo assim, o Big rolou porque ele tá com o That's My Biz lá, mas se ele quiser passar pro cara que tá com a linha 1 ou deixar esses caras rolarem, aí é critério do Big. Igual eu já vi muitas vezes acontecer entre a gente. Performance em parse. Guys, é o seguinte, eu não vou cobrar parse alto, mas eu vou cobrar um mínimo, tá? Que é o quê? O mínimo de parse, eu espero que o mínimo da média dos bosses. O que é a média dos bosses? A média dos bosses é isso aqui. É somando todos os bosses, ele me dá um AVG, tá? Que é a média. E eu espero que essa média seja no mínimo azul, tá? Se acontecer isso aqui, a gente vai trocar uma ideia e vai verificar o que está acontecendo aqui entre os bosses. Por que fez parse cinza aqui nesse boss? Aconteceu alguma coisa? Morreu? Teve que fazer mecânica e tal? Aí a gente vai relevar, né? Mas eu vou estar sempre analisando isso aqui. E se isso aqui tiver verde, a gente vai trocar uma ideia. E aí o que acontece? Além da média de bosses, a gente também vai dar uma controlada sobre o nível de atividade em relação ao core. Porque também consigo ver isso aqui no Warcraft Logs. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Análise, damage done, beleza. Aqui, além do DPS, eu consigo ver o nível de atividade, que é o quê? No momento que o core, que a raid entrou em combate, isso aqui começa a contar. Então, o que eu vou analisar? Opa, se na raid toda o core teve uma média de 70% de atividade, então o que aconteceu com esse cara aqui que ele está com 48%? Aí a gente vai dar uma analisada. Mas espera aí, por que esse cara que está 12% de atividade? Aí tem uma coisa muito errada, aí eu vou trocar uma ideia. E aí, como é que vai funcionar? Aconteceu, tá muito ruim, eu tive que trocar uma ideia, pedir para melhorar. Esse é o primeiro ocorrido, primeira trocação de ideia. Segunda vez que isso aconteceu, não teve melhora nenhuma, continua avacalhando, vai perder prioridade do item. Se estiver lá na mesma linha de prioridade de quem vai rolar o item, você vai perder essa prioridade. Você não vai nem rolar, vai para quem não está avacalhando. Terceiro ocorrido, vai estar passível de replace, tá, pessoal? Infelizmente. Um cara que atrapalha os outros 24, sinto muito. Você podia estar me ajudando. Sobre consumíveis, cara, consumível é obrigatório, tá? Ainda mais depois que se você for parar para analisar o clássico, o tanto de coisa que tem, o tanto de coisa que você faz no TBC, isso aqui é fichinha. Então, cara, consumível é obrigatório, tá? Flask, comida, pote, reagente, se precisar de pote de resistência, alguma raiz específica, eu vou estar mandando essa lista, só que vai ser obrigatório, tá bom? E eu consigo fazer uma auditoria depois com o link do log para ver quem realmente estava usando, quem não estava usando, quem estava dando uma despertão, tá? E aí eu vou trocar uma ideia se isso estiver acontecendo. E o mesmo esquema. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro aviso, beleza. Segundo ocorrido, vai perder prioridade. Terceiro ocorrido é replace. Beleza? Enchante, gemas e pré-bis. Guys, isso aqui é o mínimo obrigatório, tá bom? Todo item equipado deve ter enchante, deve ter gema, tá? Pré-raid é obrigatório. Isso aqui é do jogo, isso aqui é o básico do jogo, tá bom? E aí, mesmo esquema. Primeiro ocorrido lá, tá avacalhando com enchante, gema e pré-bis. Pré-bis, provavelmente você nem vai entrar na raid, tá?
A não ser que eu não tenha opção mesmo, tá? Eu sei lá, todo mundo quebrou o braço. Aí você vai entrar. Mas enchante e gema, eu vou trocar uma ideia. Primeiro aviso, segunda vez. O cara não tiver se arrumado ainda, vai perder prioridade. Na terceira vai tomar replace, se eu tiver opção, tá bom? Essa parada de depois eu coloco enchante e gem não existe, beleza? É o basiquinho do jogo. Aí vamos lá, vamos falar sobre montarias lendárias. Eu prometi para vocês ser bem transparente. Todo mundo que eu troquei ideia, eu falei, não, a gente vai ter a regra, eu vou explicar antes e essa regra não vai mudar, tá? Então, montarias lendárias. Guys, eu abro mão de qualquer prioridade sobre montaria, tá bom? A gente vê que guild gringa aí, geralmente o pessoal tem prioridade de monte, não quer nem saber. O GM ganhou, tá na bag dele. Mas eu vou cobrar alguns requisitos, tá bom? Eu espero que quem ganhe tenha o Raiden treinado, tá bom? Vai precisar me mostrar na hora. Tenha o Attendance no mínimo 90%, que eu acho justo, tá? O cara que falta lá metade das raids ter a mesma prioridade sobre uma montaria lendária, eu acho sacanagem. E isso aqui, guys, eu sei que é difícil de dropar, mas é bom deixar escrito. E sempre em dia com as regras, que é o quê? Horário, é enchante, é gema. Se é um cara que avacalha, eu não vou passar essa parada pra você, entendeu? Mas enfim. Itens com prioridade de tanque, tá? A gente sabe que tanque é muito importante no TBC, porém, eu organizei, troquei uma ideia bastante com o Galhards, que é um cara mais experiente do que eu em guildas mais hardcore. E, cara, essa parada de tonelar item tanque é muito chato. É muito chato. É divertido pro tanque, lógico. Bacana pra caramba. O tanque fica bruto. Porém, prejudica o core como um todo. Deixa o DPS triste, deixa o healer triste. Então, o que vai acontecer aqui no nosso core, tá? O main tank, ele vai ter prioridade total sobre a linha 1 e 2 lá dentro do That's My Beast. Então, se ele colocou o item na linha 1 e 2, independente se ela está na 1 e na 2, independente se tem alguém com esse item na linha 1 e 2, vai direto para o main tank, beleza? E mesma coisa para o off-tank Pala. As duas primeiras linhas, prioridade absoluta do Paladino, tanque. Off-tank, sem prioridade, porque subentende que o off-tank vai pegar a AD, vai segurar uma wave menor, enfim. Ele vai estar ali para dar o auxílio que tem que ter, porém, ele não vai precisar dessa loucura toda. Então, a partir da terceira linha, os tanques rolam igual as prioridades, tá bom? Então, caiu na terceira linha ali, tem mais alguém na terceira linha, então rola o item, beleza? Caiu o item da terceira linha dele, que é um item que está na primeira linha do DPS, o DPS vai disputar esse item com quem mais tiver esse item na primeira linha. Beleza? Outra coisa aqui, sendo bem transparente com vocês. Itens com prioridade do GM, tá? Então, o primeiro item que eu faço questão é o DST, tá bom? Então, o primeiro DST é prioridade do GM. E as Warglaive, beleza? E a Warglaive, caiu a primeira, a segunda eu deixo o Arms, que é um cara que vai estar ali para buffar a gente. Eu sei que é uma vida sofrida, e a do Rogue vai estar com Expose Armor. Eu vou deixar esses caras rolarem a segunda Warglaive, caiu. Beleza? Se a gente vê esses itens. E aquela coisa. Ah, mas o trocou de Rogue no meio do caminho, no meio da fase, não sei o que. Cara, fica tranquilo que o Attendance te protege disso aqui. Então é isso, princípios finais. Sobre Replace. Replace não é punição pessoal, tá, guys? É decisão operacional para a gente manter a progressão do nosso core. E é isso. Quem se prepara raida, progride e tem prioridade. Beleza? Falando sobre o That's My Biz e sobre loot dentro da raid, agora que vocês entenderam um pouquinho como é que funciona. Deixa eu dar uma recapitulada aqui, então, questão de attendance. Então, todo mundo entendeu. Foi na raid, vai receber o ponto completo de attendance, né? Atrasou, vai receber metade desse ponto.
Atrasou, passou de 30 minutos, zera, não recebe nada. Banco recebe o attendance completo, por quê? Numa necessidade da gente equipar alguma pessoa que está no banco, por exemplo, o coleóptero não precisa de mais item no boss X. Ah, mas o Asterix estava no banco, o Asterix precisa. Então, pô, não custa trocar de lugar para o Asterix pegar o itemzinho dele e rolar com a prioridade que ele merece, porque ele está sempre ali no banco, né? Quem mais, quem vai ser prejudicado é quem prejudica a raid, que é a galera que chega atrasada, que é a galera que avacalha nesse quesito aqui. Essa galera vai ser prejudicada por ela mesma se cometer isso aí. Então, eu fiz um fluxograma aqui sobre o loot dentro da raid, tá bom? Então, o item dropou? Não. Então, segue by. O item dropou? Sim. O item tá no That's My Biz, na linha 1, 2, 3? Não. Então, MSOS. Uma coisa muito importante. Pessoal, MSOS. Isso aqui é muito bom, muito importante que a gente tenha em mente, que a gente é um core unido e que a gente visa a progressão. Então, num caso desse aqui, se por um acaso um off-spec, no caso, vou colocar o Psica, que ele vai ser nosso off-tank, o Psica precisar de um item específico, sei lá, ele tá com uma parte do tier, precisa de duas, só para ele ficar um tanquezinho mais sólido, para um caso de ter que tapar um buraco, a gente pode entrar no consenso para passar esse item para esse off-spec necessário, saca? Mas, no geral, a regra é MSOS. Eu sei que isso funciona muito bem, porque a gente querendo ou não, a gente é unido, a gente é uma galera que se conhece, então a gente não vai ter problema com isso. E a galera que está entrando nova é uma galera muito, muito firmeza. Então, está no That's My Biz? Sim. Se está, a gente vai ver em qual linha de prioridade está e a gente vai verificar. Tem mais de um jogador com item na mesma linha? Tá lá na linha 1. Tem mais alguém na linha 1? Não. Então vai direto para o player que está com esse item na linha. Ah, tem mais de um player na mesma linha? Então a prioridade vai passar pelo attendance. Então, o attendance está diferente, a prio está diferente, vai para quem tem maior prio, lá na tabelinha de attendance. Tá com a prio igual? O rollzinho clássico entre os dois que estão querendo esse item. Beleza? Então, eita. Então é isso. Não tem muito segredo, o sistema é bem simples, só fazer a lista, se mantenha antenado ali na questão das regras. Mais uma vez, aqui no Discord está a nossa abinha da nossa guild e aqui é a biblioteca dos Riders. Só os Riders têm acesso a essa parada aqui, tá bom? Tá com dúvida lá das regras? Clique em regras lá e vai ler sobre. Tá com dúvida de loot? Clica lá e vai ver sobre loot, prioridades e tudo mais. Até inclusive o Teds My Beast está aqui. Tá com dúvida sobre banco? Vem, clica aqui que vai estar as informações sobre o bench aqui. Inclusive eu não fiz, depois eu vou fazer. E é isso, pessoal. Não tem segredo. Eu acho que a gente tem tudo aí para ser uma das melhores guilds do servidor aí. Beleza? Valeu!